Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de Geografia, nós vamos dar início a um novo assunto. Vamos falar sobre a urbanização no Brasil. Vamos conhecer alguns aspectos como o que é a urbanização, como ocorreu a urbanização no Brasil, alguns fatores, falar sobre cidades. Então, vamos lá. Você sabe o que é a urbanização? Como ocorreu ou ocorre o processo de urbanização no Brasil? E aí, vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, vamos lá. Urbanização corresponde ao expressivo aumento da população urbana em relação à população das zonas rurais. E como ocorre esse processo de urbanização? No processo de urbanização, há uma migração, ou seja, uma mudança gradativa da população do campo para a cidade. É o chamado êxodo rural ou migração rural urbana. Dessa forma, o meio urbano cresce mais do que o meio rural. Bom, daí acontece a questão do crescimento urbano. E o que é esse crescimento urbano? Consiste na expansão de áreas ocupadas pelas cidades e pode existir sem que necessariamente haja uma urbanização. Bom, então vamos conhecer um pouco mais. Falar sobre a urbanização no Brasil. A urbanização no Brasil acelerou com as migrações do campo para as cidades, a partir do final do século XIX e na segunda metade do século XX. Um dos fatores fundamentais para a expansão da urbanização no Brasil foi a industrialização da economia brasileira. Isso mesmo, a industrialização. A indústria tem um grande peso em relação à expansão das cidades. As atividades industriais se tornaram o setor mais dinâmico da economia brasileira, o que atraiu grande fluxo populacional para as cidades. A urbanização moderna é um dos aspectos da transição de uma sociedade rural, lá daquela época que tinha muita gente trabalhando nas fazendas, crianças, mulheres, adultos, da sociedade rural e agrária para a outra, urbana e industrial, que vem acontecendo hoje. No Brasil, os ciclos econômicos de atividade primária, como a cana-de-açúcar, mineração e o café, de meados do século XIX até início do século XX, não foram capazes de provocar esse êxodo rural. Neste período destacado, a população rural predominava e a urbana permaneceu relativamente estável, representando de 6 a 8% do total. Ou seja, havia mais população rural na época do que urbana. E também a força de trabalho, nesse período, concentrava-se no setor primário, que era a agropecuária, e no extrativismo. As cidades. Em relação à questão da urbanização, vamos falar sobre as cidades, sítio urbano, situação e função. Para compreender melhor, vamos saber o que é cidade. São aglomerados humanos que surgem e crescem e se desenvolvem conforme uma dinâmica espacial e são definidas por circunstâncias históricas e socioeconômicas que apresentam. Bom, então vamos lá conhecer um pouco sobre o que é o sítio urbano. Sítio urbano é uma área que a cidade ocupa, ou seja, e o terreno com suas características de relevo, tais como altitude, colinas, baixadas. Então esse é o sítio urbano, aquela área que é ocupada pela cidade. No sítio urbano, ele exerce influência sobre características de uma cidade e sua expansão. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, possui muitos morros. Esses morros são sujeitos ao desabamento pelas chuvas, porque são solos jovens, são áreas desvalorizadas e são ocupadas por população de baixa renda. Então, nesse sentido, a influência das características de uma cidade em expansão podem sofrer algumas consequências. Falar sobre a situação de uma cidade. Que essa situação refere-se à sua localização geográfica, latitude, longitude, ou seja, o local onde é situada em relação ao espaço mais amplo. Também aos meios de transporte, de comunicação, a distância em relação aos grandes centros urbanos, a presença ou não de riquezas naturais nas vizinhanças, etc. Um exemplo de situação de uma cidade é a de Belém, no Pará, que se localiza numa área estratégica da Amazônia brasileira.
Outra também são as cidades portuárias, que elas também apresentam característica estratégica, no caso, para transporte de produtos em geral. Falando sobre a função das cidades. Bom, a função das cidades é definida pela atividade principal que possui, ou seja, a razão pela qual essa cidade se expandiu. Por exemplo, cidades que vivem ou se desenvolvem em função do comércio, outras que vivem em função das indústrias, do turismo. Para entender melhor, veja no quadro abaixo a função de algumas cidades. Como, por exemplo, a função principal, político-administrativa, ocorre quando a cidade depende basicamente do setor de órgãos políticos, principalmente o governo. Um exemplo de cidade desse tipo é Brasília, Distrito Federal. É uma cidade que tem função principal a indústria. Ocorre quando a cidade cresce principalmente por causa das indústrias, ou seja, as indústrias chegam, se instalam e essa cidade cresce ao seu redor. Um exemplo dessas cidades são São Bernardo do Campo, Volta Redonda, Cubatão. Também tem as cidades cuja função principal é a comercial, a portuária, como já visto, a turística, ou seja, que se desenvolve principalmente pelo turismo, tá? E também tem a cidade que tem como função principal a religião, ou seja, religiosa, e ela ocorre quando depende basicamente do turismo religioso, como Aparecida, em São Paulo, Jerusalém, em Israel. Seguindo em frente, falando também um pouco mais sobre cidade, vamos falar sobre o crescimento das cidades. Uma cidade ela pode crescer de duas formas, no crescimento vertical e também o horizontal. Como é o crescimento vertical? Pela construção de elevados, como edifícios ou galerias subterrâneas, como mostra a figura ao lado. E pode também ter o seu crescimento horizontal, que é pela expansão de seu espaço urbano, ou seja, esse crescimento horizontal é uma expansão para a periferia, ou seja, de outras áreas mais distantes do centro, como os bairros mais distantes, tá certo? Então, as cidades ela apresentam também seu centro e sua periferia. O centro é geralmente aquela área onde tem as funções de comércio, de banco e outras atividades, como de saúde. E a periferia são os seus bairros mais distantes do centro, tá certo? Que é utilizado mais para moradia. Então, essa foi a nossa aula falando sobre a urbanização no Brasil. Em outra aula, nós daremos continuidade. E para finalizar, a proposta de atividade é responder a atividade do livro didático das páginas 101 e 104. Um bom trabalho a todos e até a próxima aula.